Olá, estamos começando o programa Em Foco e hoje nós vamos falar sobre um setor que movimenta a economia mundial silenciosamente, mas sem o qual o comércio global simplesmente pararia: o transporte marítimo e a infraestrutura portuária. Olhem só, o comércio marítimo global cresceu 2,2% em 2024, segundo dados da UNCTAD, braço da ONU para Comércio e Desenvolvimento. As crises no Oriente Médio também mudaram a dinâmica logística global. O volume de carga média em tonelada-milha cresceu 6% no último ano, impulsionado pelos desvios de rotas marítimas que passaram a contornar o continente africano para evitar áreas de conflito. Na prática, isso significa viagens mais longas, mais consumo de combustível e aumento nos custos de transporte internacional. Os impactos já são sentidos nos portos. O tempo médio de espera de navios em portos de países desenvolvidos aumentou 23%, chegando a uma média de 6 horas e 24 minutos de atraso operacional. Um gargalo que afeta cadeias globais de abastecimento e pressiona ainda mais os custos logísticos. A frota comercial global também segue em expansão. Hoje o mundo já ultrapassa a marca de 112 mil embarcações comerciais ativas, um crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior. É uma indústria gigantesca que conecta continentes e sustenta o comércio internacional. Mas esse crescimento traz desafios ambientais que precisam ser observados com atenção. As emissões de poluentes do transporte marítimo subiram 5% em 2024, ampliando a pressão internacional por soluções mais sustentáveis para este setor. Apesar da discussão sobre combustíveis verdes, a transição ainda avança lentamente. Apenas 8% da frota mundial está preparada para operar com combustíveis alternativos, evidenciando aí a dificuldade do setor em equilibrar crescimento econômico e sustentabilidade. Outro movimento, na verdade, importante acontece dentro da gestão portuária. Hoje, cerca de 40% dos cargos gerenciais do setor já são ocupados por mulheres, mostrando uma transformação gradual em uma indústria historicamente dominada por homens, não é verdade? E esse setor começa a mudar no Paraná também. Hoje as mulheres já representam cerca de 19% do quadro funcional da Portos do Paraná. E uma mudança histórica aconteceu em 2025. O Porto de Paranaguá passou a contar oficialmente com as primeiras mulheres estivadoras da sua história, quebrando aí uma tradição de décadas em uma das áreas mais operacionais do setor marítimo brasileiro. E a cunho de curiosidade, você que está acompanhando aqui o Em Foco, estivadores são trabalhadores portuários essenciais responsáveis por carregar e descarregar mercadorias, contêineres e cargas a granel de navios. Eles atuam no convés ou no porão, operando máquinas pesadas, como guindastes e empilhadeiras, organizando a carga para garantir a segurança e o equilíbrio da embarcação. Nossas mulheres sempre inovando, crescendo e ocupando novos espaços, mesmo que à força bruta. E o Porto de Paranaguá vive hoje um dos maiores ciclos de expansão da sua história. Ao completar 91 anos, o complexo portuário paranaense já movimenta mais de 73 milhões de toneladas por ano. E para acompanhar esse crescimento acelerado, a Portos do Paraná conduz um pacote de investimento superior a 5 bilhões de reais em obras estruturantes. Entre elas está a ampliação do canal de acesso, novos pires de atracação e a expansão dos corredores logísticos do porto. O Porto de Paranaguá, por exemplo, também se consolidou como um dos maiores corredores de exportação de proteína animal do mundo, com destaque para a carne de frango brasileira enviada para dezenas de países. Mas a principal obra em andamento é o chamado Moegão, com investimento superior aí a 650 milhões de reais. Considerada atualmente a maior obra portuária pública em execução do Brasil, a estrutura promete transformar Paranaguá em um dos corredores ferroviários mais modernos da América Latina. Hoje, olha só, o ecossistema portuário movimenta diretamente a economia do litoral paranaense.
Segundo a Portos do Paraná, o complexo responde por cerca de 50% da arrecadação municipal de Paranaguá e por pelo menos 40% dos empregos da cidade. O impacto também aparece na geração de trabalho. Atualmente, o Porto de Paranaguá reúne quase 20 mil trabalhadores entre funcionários diretos, trabalhadores portuários, avulsos e terceirizados ligados à operação logística ali do complexo. O que acontece hoje em Paranaguá vai muito além de um porto crescendo. Estamos falando, na verdade, de um reposicionamento estratégico do Paraná dentro da logística nacional e internacional. A antecipação de metas previstas apenas para a próxima década mostra como o agronegócio, a infraestrutura e o comércio exterior passaram a exigir uma nova escala operacional do Estado. E nesse cenário, obras como o Moegão representam mais do que expansão ferroviária. Representam velocidade, competitividade e redução de custos logísticos para o Brasil. Mas toda essa engrenagem depende de um sistema extremamente técnico e silencioso, que garante segurança, precisão e controle em operações que acontecem 24 horas por dia. Da sinalização marítima ao monitoramento das embarcações, passando pela estrutura de segurança portuária e pelas rotas de navegação. Existe uma operação estratégica que sustenta o funcionamento dos portos brasileiros. E para entender melhor como funciona essa estrutura, a nossa repórter Isabelle Almeida foi conversar com especialistas da área, representantes da Marinha do Brasil e profissionais ligados à operação portuária, para mostrar como tecnologia, segurança e logística trabalham juntas nos bastidores do comércio marítimo nacional. Confira comigo na reportagem. A equipe do programa Em Foco conversou remotamente com o capitão de corveta da Marinha do Brasil, Rodrigo Teles. O contato não foi simples. Direto de alto mar, o sinal da internet falhava em alguns momentos, mas o motivo da viagem era justamente esse: realizar a manutenção e a revitalização dos equipamentos que garantem a segurança de quem navega pela costa do Paraná e de São Paulo. Para quem olha de fora, o mar parece um caminho aberto sem barreiras. Mas na prática, navegar exige mapas e sinais preciosos. Perguntamos ao capitão qual é a verdadeira importância da sinalização náutica. A sinalização náutica é uma das principais fontes de informação para o navegante. Ela, aliada às cartas náuticas e às outras publicações de navegação que são divulgadas pela Marinha, que são distribuídas pela Marinha, elas possibilitam que o navegante possa saber onde está, estudar a área em que vai navegar e se prevenir, ter o preparo necessário para navegar com segurança. Isso diminui os riscos, para as embarcações e seus tripulantes e também para o meio ambiente. Uma analogia perfeita para entender esse sistema é pensar no oceano como uma grande malha rodoviária, cheia de regras e caminhos desenhados, mas que são invisíveis a olho nu. E dá para entender muito bem a dificuldade que é navegar, porque existem alguns perigos durante a navegação que não são intuitivos. Locais muito rasos ou perigos embaixo d'água, o navegante não consegue ver aquilo. Então, o balizamento, a sinalização náutica, é o que desenha a rodovia do mar. E é para manter essa rodovia funcionando que o capitão e sua tripulação estão embarcados no momento desta entrevista, trabalhando em uma missão específica na Ilha do Bom Abrigo, em Cananéia. A intenção, a missão que temos é realizar a revitalização do Farol Bom Abrigo. A primeira parte que faremos agora é restabelecer o sinal luminoso, promover pequenos reparos e restringir o acesso para evitar futuros vandalismos, nesse caso específico. Depois, haverá um novo desdobramento dessa missão, viremos aqui novamente, para fazer a manutenção da estrutura em si. Esse trabalho, que acontece de forma silenciosa nos bastidores e longe dos olhos da maioria da população, tem um impacto gigantesco que vai muito além da segurança física. Ele mexe diretamente com a economia do bolso de todos os brasileiros. A sinalização náutica ela está intimamente ligada com a proteção das vidas dos navegantes, com o meio ambiente e com o comércio marítimo, que é o 95% do comércio externo do Brasil é realizado pelo modal marítimo. Então, a Marinha, além
das funções atinentes à Força Armada, a militar, ela também tem esse papel social, que é garantir essa infraestrutura de sinalização que permite o comércio de alimentos, insumos, produtos de uso diário. Mesmo com as oscilações do sinal direto do navio, o capitão reforçou que a comunicação e o apoio da comunidade náutica são essenciais para reportar falhas. Uma estrutura invisível aos nossos olhos, mas vital para o abastecimento e desenvolvimento do país. Muito bom, né? Os dados mostram aí que o Porto de Paranaguá deixou de ser apenas uma estrutura regional e passou a ocupar uma posição estratégica dentro da logística global do agronegócio brasileiro. Hoje, quase metade de toda a carne de frango exportada pelo Brasil sai pelos portos paranaenses. Só no primeiro trimestre de 2026, agora, foram mais de 819 mil toneladas embarcadas pelo terminal. Outro dado que impressiona é o avanço nas exportações de óleo de soja. Paranaguá concentrou 70% de toda a exportação brasileira do produto nos primeiros meses deste ano, consolidando o porto como uma das principais portas de saída do agronegócio nacional para mercados da Ásia, Oriente Médio e também da África. E quando observamos toda essa movimentação, fica evidente que a infraestrutura portuária deixou de ser apenas uma questão logística, não é mesmo? Hoje, portos representam competitividade econômica, segurança operacional, geração de empregos e posicionamento estratégico do Brasil dentro do comércio internacional. E nesse cenário, tecnologia, sinalização marítima e controle de navegação se tornam ainda mais fundamentais para garantir eficiência em operações que movimentam bilhões de reais todos os dias. O Em Foco também acompanha histórias que movimentam a economia local. Hoje, você confere a reinauguração da Unoviale, marca que chega ao mercado apostando em design, sofisticação e novas experiências e que agora também faz parte do nosso cenário aqui do programa Em Foco. Confira comigo. Curitiba recebe um novo capítulo no setor de design imobiliário de alto padrão. A Unoviale Móveis e Design apresenta sua reinauguração, marcando uma nova fase estratégica da marca. Nós, da Unoviale, começamos com um objetivo e a cada momento nós tentamos inovar, trazer novos momentos para a Unoviale. E essa reinauguração da loja traz exatamente o marco dessa transformação que a Unoviale está passando hoje também. Então, a principal razão desse momento é a gente unir parcerias, né? Novos parceiros, pessoas realmente com a mesma visão que a gente tem, né? E juntos a gente espera fazer algo realmente bem diferente. A empresa nasce da união de duas trajetórias consolidadas no mercado, somando mais de 2 décadas de experiência em marcenaria, móveis planejados e design de interiores. Esse novo momento da Unoviale não representa apenas uma reinauguração, mas um reposicionamento de mercado, colocando a empresa no segmento forte de médio e alto padrão. Essa parceria com a Unoviale representa, a gente trazer novamente a marca da Bartz Móveis aqui para o mercado de Curitiba, do Paraná. Então, para nós da fábrica, que estamos com presença nacional, estar novamente consolidado através de um ótimo parceiro aqui, para nós é de grande importância. A parceria com a Bartz, indústria reconhecida nacionalmente, posiciona a Unoviale como loja exclusiva da marca na capital paranaense. A Unoviale, o Lima e o Everson estão de parabéns pela qualidade desse local. A gente percebe que tem aqui dentro também não são apenas móveis, né? Ele mexe realmente com toda uma experiência que as pessoas levam para dentro das suas casas. Ter a Unoviale como parceiro do nosso programa, do Em Foco, a gente viu ali o nosso cenário, tudo bem construído, bem dividido, confortável. Vai proporcionar também para os nossos convidados que estiverem ali um ambiente realmente satisfatório. O evento reuniu convidados, parceiros e formadores de opinião, consolidando a proposta da marca, integrar design, funcionalidade e experiência em cada projeto. Realmente a loja ficou muito bonita, né? Quero aproveitar também para agradecer aí a Unoviale pelos móveis aqui que compõem esse cenário do programa Em Foco. Encerramos este bloco entendendo que os portos vão muito além da movimentação de cargas. Eles representam infraestrutura, tecnologia, segurança e desenvolvimento econômico estratégico para o Brasil.
E no próximo bloco, a gente aprofunda esse tema com um dos nomes ligados à inovação e à sinalização marítima no país. Recebemos aqui no Em Foco Marcelo Grendel, empresário curitibano à frente da Blest, empresa especializada em soluções de sinalização náutica, balizamento e infraestrutura marítima, que atua diretamente em operações ligadas à segurança da navegação e ao funcionamento de portos brasileiros. A conversa é sobre tecnologia marítima, inovação, segurança portuária e o impacto direto desse setor no comércio e no desenvolvimento econômico nacional. É daqui a pouco, o Em Foco volta já. Não sai daí não. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Foco. Hoje recebemos Marcelo Grendel, empresário paranaense e diretor da Blest do Brasil, empresa curitibana, que se consolidou como uma das principais referências nacionais em sinalização náutica e segurança da navegação. Fundada em 2002, a Blest desenvolveu tecnologia brasileira para sistemas de balizamento e sinalização marítima, reduzindo a dependência de equipamentos importados e atuando diretamente em portos, hidrovias e operações estratégicas em todo o país. À frente da empresa, Marcelo acompanha de perto a transformação tecnológica do setor marítimo, com soluções que unem engenharia, monitoramento inteligente e segurança portuária em operações fundamentais para o comércio nacional. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco aqui no programa Em Foco. Rogério, é um prazer estar aqui, é uma oportunidade ímpar para estar mostrando para toda essa tua audiência o que é a nossa empresa e qual a importância do trabalho que a gente vem desenvolvendo há 24 anos aqui no mercado brasileiro e esse nosso próximo passo, que é a internacionalização da empresa. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, você teve recentemente, agora nos Estados Unidos, nesse processo da internacionalização, né? Como é que anda esse processo? Como é que você vê aí com bons olhos? Está lá a passos largos? Como é que está o andamento? Rogério, eu acho que esse passo para a internacionalização, todo empresário, ele sente o momento que está na hora de você começar a experimentar o mercado fora do Brasil. E a gente teve uma primeira ideia de começar aqui na América Latina, pela proximidade, pela facilidade da língua. E a gente começou a fazer alguns estudos nós fizemos uma primeira exportação para o Paraguai, depois de ter feito um serviço na ponte da integração aqui entre o Brasil e o Paraguai. Nós fizemos os engenheiros que trabalhavam lá eram engenheiros paraguaios e eles estavam também construindo uma ponte em Assunção. Eles gostaram do produto, levaram para lá. Então foi o primeiro passo e a gente sentiu o gosto realmente de internacionalizar o produto. A partir daí a gente começou a fazer algumas pesquisas de mercado junto com o Sebrae, que está nos apoiando nesse processo. A gente está fazendo uma capacitação no Sebrae, o PIX, que é um programa de internacionalização de empresas, é um programa gratuito que habilita o empresário paranaense a conhecer, não só o paranaense, mas o empresário brasileiro, a conhecer os processos de exportação e depois de finalizado esse processo de capacitação, você se habilita a participar de feiras junto com a Apex, que é o organismo internacional, o organismo nacional, com verba do governo federal para levar empresas brasileiras para o mercado externo. Mas a gente começou então aqui, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, os nossos primeiros estudos. E apareceu uma oportunidade, então, como você falou, para a gente visitar os Estados Unidos. Eu estive em fevereiro no Porto Manatí, em Tampa. É um porto que recebe o suco de laranja brasileiro, o aço exportado pelo Brasil. Então, um porto muito grande, um porto muito importante. E o nosso produto, como é um produto de segurança na navegação, aquele porto ele tem uma ponte antes da chegada no porto. E já tiveram alguns acidentes ali naquela ponte com abalroamento de navios nessa ponte. Então, o pessoal já tem algum tipo de sinalização, eles querem melhorar. E a gente foi estudar um piloto para começar lá nos Estados Unidos. E já na sequência eu tive uma outra oportunidade de participar de uma feira de investimentos em Washington. Uma feira onde estavam estandes dos 50 estados americanos. E ali é onde você apresenta o potencial da sua empresa. Exatamente. Desse produto que você está mostrando. Para mostrar, inclusive eles têm pitch com
com investidores americanos, onde você pode apresentar e eles já, como tem o Shark Tank, que é conhecido aqui, onde você apresenta produtos inovadores para investidores, você tem essa oportunidade lá E a também. curiosidade é grande, né? Muita Quando curiosidade. chega com equipamento com essa capacidade que o teu oferece hoje. Agora, o curioso é que o meu equipamento é um equipamento tão técnico que até o pessoal entender, então você tem que mostrar, demonstrar no software, nos sites disponíveis no mercado, para eles começarem a entender o que se trata. Mas eu encontrei uma capitã de mar e guerra, da Marinha Americana, que ela falou, eu sei exatamente o que você está falando. Que legal. E daí a gente pôde falar, ou seja, né, de igual para igual. A qualidade do produto já está mostrando o quanto você realmente tem de crescimento nesse mercado, como já vem se destacando, na verdade, de forma internacional. Sem dúvida. A gente buscou realmente, durante esses 24 anos de existência da empresa... que começou em 2002, né? Em 2002. E a gente sempre buscou a melhoria contínua, o produto sempre foi melhorando, passo a passo, a gente foi modificando características. Não adianta se acomodar, técnicas, né? Não, absolutamente. O produto está bom, Não. E até você falou, Rogério, no começo da entrevista, exatamente, a gente está acompanhando as inovações na área da navegação. E então, é um mercado que está crescendo muito. Então, desde projetos para sustentabilidade da navegação, que o consumo de óleo diesel é muito grande, a poluição. Então, estão fazendo cadeias descarbonizadas na navegação. Então, são projetos nessa área. Então, existem vários projetos paralelos para reduzir a emissão de gases, de CO2 na atmosfera. E o nosso é focado na segurança da navegação. Então, o nosso foco, a minha empresa, ela pensa assim, existem vidas no mar e essas vidas não têm preço. E até interessante você falando isso, né? Porque a tua empresa, em Curitiba, Planalto, falando sobre sinalização náutica e conseguiu abrir mercado. Hoje você é a maior referência desse segmento no Brasil. Exatamente. Nós, nesses 24 anos, nós somos o único fabricante nacional, né, desse tipo de produto. Então, é um produto extremamente complexo, apesar de você ver uma luzinha piscando, mas tem muita tecnologia por trás disso, tanto que não tem ninguém mais produzindo. E como é que você percebeu, em que momento que você percebeu que precisava, de fato, investir cada vez mais em tecnologia? Você falou a questão sobre a poluição, né, que já é um degradante do meio ambiente. E isso vem fazendo com que o processo de inovação, de melhoria contínua, como você falou, mostre essa preocupação de antecipação desses problemas, sabendo o que acontece, para você colocar investimento em tecnologia no equipamento. Exatamente. Nós começamos com a sinalização náutica, então com as lanternas que ela pisca durante a noite para indicar onde é que tem um sinal de perigo, onde é que tem um porto, o caminho que o navio deve seguir para o porto, áreas de manobra próximos de plataformas petrolíferas. Então tem vários tipos de sinalização que a gente faz, a luminosa. Só que a gente sentiu que existe a outra demanda para o sistema de rádio. Então esse é um lançamento nosso, é um produto que hoje existem 4 fabricantes internacionais no mundo inteiro, só existem 4 empresas que fabricam esse tipo de sinalização e nós somos o 5º. Então, uma tecnologia muito complexa, a eletrônica muito complexa. Sobre a sua tecnologia em relação a essas outras empresas hoje que fabricam um produto semelhante, né? A sua já está mais avançada do que a deles? Ou já se apresenta de uma forma diferenciada em relação ao que eles... Nós começamos realmente a apresentar a nossa lanterna hoje como a melhor lanterna do mundo. Que legal. Agora você falando sobre esse equipamento que a gente está mostrando aqui já. Como é que ele funciona? Qual que é o principal papel desse equipamento hoje para as pessoas que adquirem, que utilizam ele? Onde que eles são utilizadas? Então, o que acontece? Esse produto aqui é o AIS Atom Transmitter. Então, o que é o AIS? Ele é Automatic Information System. O Atom, ele é a palavra de Aid to Navigation. Então, ele é um transmissor de sinalização para auxílio à navegação. Então, é o nome internacional dele. Então, não é o nome do meu produto, é um nome internacional para esse tipo de produto. É um produto que já existe no mercado, só que ele não é muito utilizado. Apesar de ser um produto de extrema segurança, é um produto que garante 24 horas por dia a localização dos perigos no mar, ele é pouco utilizado. Mas é pouco utilizado porque o custo dele se tornou alto ainda, não existe uma demanda muito grande, ou existe essa demanda já para poder ter um custo adequado para que essas empresas o adquirem?
esse produto só não se tornou obrigatório até hoje porque ele tem um custo proibitivo. Então, esses 4 fabricantes nacionais, eles balizaram lá em cima. Então, o que a gente viu de oportunidade? Desenvolver um sistema. Então, a gente desenvolveu um sistema eletrônico que reproduz exatamente o que o AIS se propõe a fazer, que é a cada... dar sinais de radiofrequência 24 horas por dia, que são captados pelos navios nas suas telas de radar. Então ele indica onde é que tem uma laje, onde é que tem um recife, onde é que tem uma ponte, onde é que tem um outro sinal de perigo, um pier. Então, ou o caminho dentro do mar que o navio deve seguir para chegar até o destino seguro dele num porto. Então, numa entrada de canal, ele serve para balizamento. Só que ele funciona 24 horas por dia. A lanterna, durante o dia, você não enxerga ela piscando. É por isso que eu ia falar, qual que é a durabilidade de um equipamento como esse, né, para ele poder funcionar durante tanto tempo assim? Porque qual que é o material que é utilizado nele para ele se tornar tão resistente? Então, ele tem o corpo dele é todo feito em policarbonato anti-vandalismo. Ele é o mesmo policarbonato que é usado nos escudos da polícia. Uau. Então ele é extremamente resistente. Aguenta pancada. Aguenta pancada mesmo. Ele tem um tratamento de nanotecnologia para não aderir sujidade. Porque isso daqui é um problema, ele tem um painel solar aqui em cima e tem esse espetinho exatamente para as aves marinhas não evitar que eles façam ninho ou sentem em cima. E esse tratamento que é feito anti-sujidade é exatamente para qualquer coisa que caia aqui em cima, então seja fuligem ou até excremento do próprio passarinho que está voando, sobrevoando o equipamento, a primeira chuva ou a onda do mar que bater, ela varre e limpa para permitir a insolação do painel e garantir a carga da bateria. Que interessante. Então a durabilidade dele é muita tecnologia muito embarcada. E agora, exato. Agora você falou sobre contra o vandalismo, por exemplo, pessoas que tentam furtar. Tem pessoas que tentam furtar esse tipo de equipamento? Tem. Eu realmente não sei qual é a ideia da pessoa, mas o que acontece? Se ele tem sinal de GPS, por exemplo... Ele tem GPS, você pode localizar exatamente quem... Já fica a dica aqui então, né, para os nossos amigos aí que estão acompanhando o programa Em Foco. Olha, não permitam que alguém leve um produto como esse que, consequentemente, você vai ser achado, vai ser encontrado. Né? Exatamente. E ele tem o GPS porque ele precisa ter o posicionamento no auxílio à navegação. Então, ele tem que indicar com precisão aonde está o possível perigo no mar. Então, ele tem que ter um sistema de GPS para dar com precisão todas as coordenadas geográficas de onde está esse perigo. Inclusive, ele tem um sistema de monitoramento que, se ele for abalroado por um navio e ele for retirado da posição correta, ele dá um alarme para a autoridade portuária para que ela venha e recoloque ele na posição correta, porque ele precisa garantir a segurança na navegação. Olha, Marcelo, nosso papo está muito interessante e a gente vai explorar um pouco mais ainda a respeito desse equipamento, o que ele pode fazer e o que ele pode evitar também, se bem utilizado da maneira correta. No próximo bloco, nós vamos avançar ainda mais para um ponto essencial, o futuro da navegação e o papel estratégico do setor no desenvolvimento econômico aqui do Paraná. No próximo bloco, o Em Foco volta já. Estamos de volta com o programa Em Foco, hoje falando sobre infraestrutura, segurança marítima, desenvolvimento econômico. Seguimos aqui a conversa com Marcelo Grendel, referência nacional no setor de sinalização náutica e responsável por uma das empresas brasileiras que mais se destacam em tecnologia para navegação e operação portuária no país. Marcelo, você falando sobre esse equipamento, ele passa todo por um processo de testes também, né? Para que ele possa ser aceito e ver realmente a condição de melhorias em relação aos que são utilizados atualmente. Onde já foi utilizado esse equipamento? Quem já está utilizando esse equipamento para que você, de fato, possa colocá-lo no mercado? Pois é, Rogério, acho que esse ponto é um ponto muito importante, porque a gente está falando de segurança na navegação. Então, dentro desse processo de melhoria contínua, sejam com as lanternas ou com o AIS, sempre uma preocupação da empresa foi ter a última tecnologia disponível e certificá-la. Então, nós buscamos, a empresa ela tem certificação ISO 9000,
Nós temos certificação IP68, que é de estanqueidade, então nosso produto é 100% à prova d'água, você pode submergi-lo, que ele não entra água. Nós temos certificação da Petrobras, o CRC da Petrobras, então nós somos fornecedores diretos da Petrobras, então tem uma certificação específica que eles exigem. E nós temos agora para esse produto a Anatel, que é o órgão máximo para transmissões de rádio. Então esse equipamento ele trabalha numa banda de rádio muito estrita, é a radiofrequência marítima. Ok. Então ele precisa trabalhar estritamente dentro dessa banda, exatamente para não interferir com outras transmissões de TV, de rádio, etc. Então ele precisa, a Anatel é muito rigorosa e multa quem não obedece ou quem não atende essas normativas. Então a nossa preocupação sempre foi atender 100% às exigências nacionais e internacionais. Hoje, até nesse processo de certificação nos Estados Unidos, uma das certificações que é exigida é o FCC. Ok. E para esse tipo de produto, o estándar de certificação da Anatel é inclusive superior ao FCC. Eu ia até Então, perguntar se o nível de fiscalização ou de critérios sobre a qualidade do produto, no caso deles lá, sempre se fala muito, a referência é o mercado americano, os Estados Unidos. Exatamente. Mas nesse caso você está me dizendo que aqui no Brasil a referência... A Anatel, para esse tipo de produto, a certificação, inclusive, vai facilitar a nossa entrada nos Estados Unidos com o FCC, porque eles vão fazer praticamente uma adaptação com base já na certificação da Anatel que nós temos, ele vai ser automaticamente adequado ao FCC. Mas já com essa aprovação, né, você estava me falando antes sobre a questão do custo, para que haja uma aceitação maior e possa os portos começarem a se utilizar desse equipamento, qual é o passo que falta ainda para que realmente haja essa aceitação para que você consiga colocá-lo no mercado? Então esse é o segundo ponto que nós estamos trabalhando, que é realmente divulgar a existência do produto agora, a disponibilidade dele no mercado para essa finalidade de segurança na navegação. Ele é o duplo fator da lanterna, porque a lanterna ela dá o sinal luminoso e ele dá a emissão do rádio com o mesmo sinal, ele dá o mesmo código que a lanterna está transmitindo, ele transmite para o navio também, ou para quem está circulando em volta, a mesma mensagem. E ele pode ser visto de dia, ele pode ser visto em tempo com cerração, então onde você não enxergaria o sinal luminoso, o sinal de rádio está passando. Então esse é um dos fatores. Agora, o nosso diferencial hoje, como eu tinha te falado, primeiro que é esse modelo compacto. Então, os modelos, nossos 4 concorrentes mundiais, eles fazem só um módulo do AIS individualizado. E você tem que montar ainda toda a tua... Então, além de ser caro só o módulo, você ainda tem que montar a infraestrutura de painel solar e de baterias. E o nosso, ele já vem pronto. Ele saiu da caixa, ele está funcionando. O que eu acho interessante é que o equipamento não é grande, né? Não, ele é extremamente bem compacto mesmo. Exatamente. Quer dizer, visivelmente, você não enxerga ele, mas é o que ele emite que vai fazer com que as pessoas entendam que ali existe uma situação de perigo ou não. Exatamente. Então, esse é o primeiro fator que diferencia. Agora, os concorrentes fazer uma coisa parecida, eles podem fazer. O que vai ser muito difícil é eles chegarem no preço que nós chegamos. Então nós conseguimos, por quê? Porque nós desenvolvemos tudo em casa. Então a nossa empresa é uma empresa familiar, onde cada um dos irmãos ali tem uma especialização. Legal. Então cada um foi se aprimorando e a gente, eu não pago royalty para ninguém para desenvolvimento de projeto, não pago royalty para desenvolvimento de layout, de fabricação disso, daquilo. Então é tudo nosso, é tudo feito em casa. Então nós conseguimos enxugar alguns custos que a maioria das empresas concorrentes não tem como enxugar, porque eles buscaram tecnologias separadas e juntaram todas essas tecnologias. E nós desenvolvemos essa mesma tecnologia tudo em casa. Quais são os equipamentos hoje que que a Blest tem nos portos aqui no Brasil hoje, que são mais utilizados ainda? Certo. Hoje nós temos a lanterna, largamente utilizada aqui em todos os portos brasileiros. Nós estamos desde a Fernando Noronha, a Ilha das Rocas, todos os portos brasileiros. Então, tanto na navegação marítima, também na fluvial, então nos canais, nos rios interiores. Um dos nossos estados que mais adquire lanternas é o estado do Pará,
O Pará, nós temos uma demanda muito grande. A Interessante. Petrobras, em todas as plataformas da Petrobras, tem o nosso produto para sinalizar, a própria plataforma ou áreas de manobra de navios em volta das plataformas. Então, a utilização da lanterna ela é muito importante nesse sentido. No norte do Brasil, a gente vê muitos acidentes náuticos assim, com pequenas embarcações também. Mas eles também têm capacidade de receber esse tipo de sinalização ali naquela região. Porque eu via, durante os anos que eu morei no Pará, principalmente, né, a gente acompanhava alguns acidentes ali de balsas, derrubando inclusive pontes, né? Exatamente. Erro. E a pergunta que eu faço é, hoje a navegação depende mais da tecnologia ou a experiência humana ainda fala mais alto? A tecnologia, ela tenta ajudar o humano a cometer menos erro. É verdade. Então, realmente, a gente busca exatamente isso. Isso daqui, como o próprio nome diz, ele é um ATOM, é um Aid to Navigation, ele é um auxiliar à navegação. Então, ele serve para te ajudar a tomar a tua decisão enquanto comandante da embarcação. Então, cada embarcação ela tem uma normativa da Marinha. Então, existem várias normativas internacionais, que é a IALA, e aqui no Brasil é a Norman. Então, os nossos produtos eles seguem rigorosamente tudo que é prescrito na IALA e na Norman no que tange a regras. Então, ainda a gente depende do piloto para ser para estar atento à sinalização, inclusive, né? Exatamente. Se o sistema estiver funcionando bem e ele acordado e esperto, ele vai conseguir se antecipar e não colocar em risco a embarcação. Então, a nossa função, o nosso propósito é realmente garantir a segurança da navegação. Emitir um sinal, né? Sim, ele emite um sinal de rádio. Ele tem que estar atento sobre essa sinalização. Exatamente. Então, ele tem que estar atento. Se ele não olhar o radar, realmente... mas até no visual ele pode ver a lanterna piscando ou isoladamente, daí se não tiver lanterna existem as chamadas boias cegas. Então às vezes só uma boia, você tem que ver a boia, mas às vezes também não consegue ver a boia se tem neblina. Então com o AIS ele sinaliza onde é que está o ponto sem você enxergar. Então ele funciona como um transponder de avião, isso daqui. Então ele é um transponder. É uma tecnologia, então, uma realmente tecnologia de ponta mesmo. Para mostrar a localização. E você pode... nós temos na entrada da Baía da Guanabara, então nós temos o CANRE. O CANRE é o Centro de Auxílio à Navegação Moraes Rego da Marinha, que é o órgão responsável pela sinalização náutica no Brasil. Então eles são o regulador. Então o primeiro equipamento foi instalado lá. Então você tem software, se você entrar no software agora, você consegue ver o nosso equipamento lá sinalizando, e todos os navios que entram na Baía da Guanabara tem uma laje que ele pode bater nessa laje. Então ele está indicando que tem um perigo isolado nesse ponto, com a coordenada exata de onde está, e todos os navios eles têm que desviar esse ponto. Inclusive tivemos agora recentemente um acidente com uma embarcação, né, com algumas vítimas fatais, aí, uma família que inclusive estava passando ali, uma comemoração de aniversário, falta de sinalização no pier, próximo à chegada dessas lanchas, dessas pequenas embarcações. As pessoas muitas vezes elas não estão preparadas, né? Dizia-se ali até mesmo que o piloto da lancha não estava ali habilitado, mas na verdade foi confirmado que ele era habilitado para utilizar aquele equipamento, mas não estava atento porque faltava uma identificação na chegada. A gente ainda vê muitos acidentes que poderiam ser evitados se tivesse uma sinalização adequada. O que ainda falta para o Brasil realmente? Falta mais investimento público das empresas privadas para se adquirir equipamentos como esse? Ele só não é mais difundido porque você não tem como obrigar alguém a adquirir um produto por causa do custo, que é extremamente elevado. Então a gente reduziu o custo para garantir a segurança na navegação. Então se você permitir que docas, pequenas marinas, portos de cidades menores consigam adquirir esse equipamento em quantidade e espalhar eles nas suas baías, nas suas entradas de canal, na sua navegação interna de rios, com certeza vai reduzir muito os acidentes. Marcelo, de quem que é a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos? Se há falhas, a necessidade de uma troca, de uma revisão, de quem que é a responsabilidade? É da empresa que compra de fato, que tem essa responsabilidade de sinalizar a empresa que fabricou? Como é que funciona? Normalmente a Marinha é o órgão que faz a fiscalização de todos os pontos. Eles têm mapeado, inclusive, todos os pontos de lanternas, e do AIS ele tem uma numeração
que só a Marinha fornece. Então você não Uhum. pode instalar um AIS sem a Marinha ela te dar um número e aquele número vai estar atrelado a uma coordenada geográfica e a um ponto específico que ele vai sinalizar. Uma vez programada esse AIS, ele vai ficar naquele ponto indicando e todo mundo que passar por ali, seja um navio nacional, um navio internacional, ele vai tomar conhecimento que ali existe algum tipo de perigo ou se é um caminho que ele deve seguir para chegar em segurança ao porto. Então a Marinha é a autoridade máxima para a regulação da sinalização náutica. Uma marina particular, um porto de empresa, por exemplo, uma empresa privada que tem o seu próprio porto, ele faz um projeto de pier, um projeto de doca portuária, e a Marinha vai lá e assina, dá autorização, Vê a ela necessidade de indica quantos qual é o tipo do... de Exatamente, equipamento? qual é o tipo de equipamento, qual é o alcance visual que ele tem que ter, qual é a cor do sinal, qual é o código. Então ele tem, por exemplo, a lanterna são 310 códigos da Marinha Internacional, é como se fosse um código Morse. O AIS também, você programa ele para emitir diversos sinais. Existem sinais específicos para a Marinha que só o AIS transmite e o marinheiro sabe o que ele está sinalizando. Agora tem um outro equipamento que tem as cores, né? Tem a linguagem ali das cores ali para as pessoas identificar o sinal que está sendo emitido de acordo com as cores daquelas lanternas que são Isso, utilizadas. as lanternas a gente trabalha com a cor branca, amarela, verde e o encarnado que é o vermelho. Então, Cada uma essas tem um são- objetivo Cada específico. uma tem objetivo e cada É igual o piscada... nosso semáforo, o semáforo normal de exatamente. trânsito de rua ali, né? Exatamente. O vermelho, o amarelo e o verde. Exatamente. E ela tem não só a cor, mas o código. E ela pode ser fixa também. Em alguns pontos ela é fixa e outras elas são lampejantes. E cada lampejo, dependendo do intervalo que ela tem ali, é um código Morse que dá um sinal diferente e o marinheiro faz a leitura desse sinal visual. Olha, Marcelo, tenho certeza que nossos amigos que estão acompanhando aqui o Enfoque estão curiosos ainda para saber mais a respeito. Eu particularmente desconhecia, né? A gente às vezes viaja, vai para um lugar ou outro e nem se apercebe de tanta coisa que está ali à sua disposição, né? Exatamente. E que é criado, na verdade, para nossa segurança muitas vezes e a gente nem se apercebe disso, né? Numa viagem. E inclusive você trouxe um outro equipamento aqui parecido com esse que eu quero que você mostre também no próximo bloco para as pessoas que estão acompanhando o Enfoque. Tá bom? A gente olha para frente como a tecnologia, a inovação, a modernização dos portos podem impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e a competitividade do Brasil nos próximos anos. Não sai daí não, o programa Em Foco volta já já. Estamos de volta com o programa Em Foco, nosso último bloco agora. Depois de entender o presente, é hora de projetar o futuro da infraestrutura portuária brasileira e os desafios para que a tecnologia, segurança marítima e logística continuem impulsionando um dos setores mais estratégicos da economia nacional e que muitas vezes a gente nem percebe. Não é mesmo, Marcelo? Você que está aqui com a gente. Colocamos aqui agora uma outra lanterna, é isso mesmo? Isso. Como é que é o nome desse equipamento aqui? Qual que é a função dele? É diferente do outro que você mostrou há pouco? Essa é a lanterna para sinalização náutica. Essa é que emite o sinal luminoso Aham. que durante a noite guia os navios, as embarcações, seja para o porto, ele avisa de algum sinal de perigo no Eu meio do confesso caminho. ainda que realmente o tamanho me impressionou desse equipamento pelo fato de ele ser colocado, como é que é colocado, a que distância de uma para outra? Você até comentou, acho que já, qual que é a distância normalmente que é colocada uma lanterna como essa? Na verdade, depende. A Marinha normalmente ela faz, quando o porto ou um pier, uma marina faz o projeto de sinalização náutica, a Marinha determina ali, dependendo da necessidade. Às vezes, por causa da geografia, por exemplo, uma entrada de porto, como é o nosso porto de Paranaguá, que ele entra lá do mar aberto por um canal até chegar em água abrigada. Então, ela exige a quantidade de lanternas que vai ter no caminho, margem direita, margem esquerda, quando tem entrada de canal, se tem algum sinal de perigo no meio do caminho. E essa Então, aqui é a mais comum utilizada nesse caso. Essa daqui, na cor amarela, é a mais utilizada. E ela vai piscando e indicando, em cada piscada, então você programa ela de acordo com o sinal ainda que você precisa dar para o marinheiro. Mas ela vai normalmente instalada em cima de uma boia ou no pier. Então no pier normalmente ela fica com luz fixa
E em cima das boias, as boias às vezes têm 13 metros de altura, porque ela fica na altura da visualização do marinheiro. Aham. Então ela normalmente é colocada bem alta. E em cima da boia, ela fica durante o dia carregando as baterias, ela é totalmente automática. A hora que anoitece, ela já começa a piscar. Então, ela tem sensor, ela é 100% automática, não precisa intervenção nenhuma de ninguém lá para ela começar a operar. E o que acontece? Ela tem essa lente, que é uma lente chamada lente Fresnel, ela faz... ela amplifica esse sinal luminoso para que ela possa ter o alcance. Essa daqui, particularmente, ela vai de 2 a 4 milhas náuticas. Nós temos lanternas que chegam a 25 milhas náuticas. Então, são faróis que são utilizadas no Nordeste brasileiro. Nós temos em cima de farol. Até a comparação, você falou em tamanho, eu tenho um videozinho que mostra uma lanterna nossa que foi colocada em cima de um farol da Marinha, que pena que eu não lembro o nome agora, onde é que é o ponto mais próximo da África. É o ponto no Brasil que é o mais próximo da África, e ele tem um farol tradicional, que é aquele gigante, a lâmpada, e ele está inativo. E em cima dele tem a nossa lanterninha, então é desproporcional o tamanho do farol com a nossa lanterna. E a nossa lanterna hoje que garante a segurança dos navegantes que passam por ali, porque ele realmente dá uma projeção onde o marinheiro consegue visualizar essa luz aqui. Esse aqui ele está com um programa fraquinho, ele está piscando o azul, ele está setando com o GPS. A cada hora cheia, ele faz ele seta com GPS, porque às vezes você tem uma sequência de lanternas que elas dão um caminho para o navio, elas têm que piscar todas juntas. Então a gente faz a setagem com o satélite, a cada hora cheia, para todas piscarem ao mesmo tempo. Então o navio vê aquela avenida no mar por onde ele tem que passar. Ou seja, é um grupo de pessoas, ali, de técnicos, de profissionais que estão acompanhando e tem que dar essa sinalização, acompanhando o processo de desenvolvimento desse equipamento para que ele funcione de forma adequada. Exatamente. Agora, a Brecht recebeu agora recentemente também o Prêmio Paraná Ambiental. Como é que uma indústria de sinalização náutica, Marcelo, ela consegue ser sustentável de fato na prática? Nós fizemos um projeto com a Itaipu, inclusive, que era para eletrificar os carrinhos que o pessoal puxa, a tração humana. Então nós fizemos uma adaptação, colocamos motor e fizemos um carrinho onde você conseguia levar de 300 quilos, era a média para o carrinheiro, até indústrias, até 1 tonelada de carga em cima dele, sem fazer o menor esforço. Você caminha do lado do carrinho e ele faz o deslocamento da carga. Vários equipamentos hoje, até o pessoal entregando aí de refrigerante. Fomos nós que fizemos isso daí. Olha só que interessante, então, eu não sabia. Fomos nós que fizemos. Que foi o primeiro protótipo nosso, foi lá. E a lanterna, hoje, ela é 100% reciclável. Então, a gente se preocupou em utilizar materiais 100% recicláveis, onde a gente pode destinar ela, depois que ela tem o seu período de vida útil assegurado lá, ela pode ser 100% reciclada, sem prejudicar o meio ambiente. Você lembra de algum episódio ao longo desses anos todos aí que você percebeu que um acidente ambiental foi evitado em função de uma sinalização adequada, em algum momento da sua trajetória? Porque você viaja o mundo inteiro, você conhece várias histórias que acontecem, né? Porque a gente sabe que o número de acidentes em algumas regiões são muito maiores do que acontecem ainda no Brasil, mesmo com tanta tecnologia que eles têm. Você até mencionou um pouco antes para nós aqui, que nos Estados Unidos, acho que é na Flórida, né? Sim, tem mais acidentes portuários ali do que aqui no Brasil todo, né? Nós, na verdade, eu falo que os Estados Unidos é um dos países que possui mais regulação no mundo. E mesmo assim, em 2024, nós fizemos uma pesquisa de mercado nos Estados Unidos. Só no estado da Flórida aconteceram 640 acidentes com barcos, barco atingindo outra embarcação, barco atingindo recifes ou atingindo pontes. E nesses 600 e tantos acidentes tiveram 70 fatalidades. Então, tem gente morrendo com esse tipo de situação. Então a gente busca realmente conscientizar, pensa os países onde a regulação não é tão grande. Eu tive a oportunidade de receber um vídeo esses dias de uma barcaça. Então a barcaça é uma embarcação grande e ela estava cruzando um canal e nesse canal estava passando um navio.
e o navio Uau. simplesmente Não não viu. enxergou e ele passou por cima. Nossa. Então, se ela tivesse, aí são os desdobramentos do AIS. Você pode, além de utilizar ele em boias, em pier ou nessas situações que eu havia falado, você pode colocar na embarcação. E Ok. ele dá o sinal. Inclusive, nós temos um projeto que começou agora nessa minha ida para os Estados Unidos, onde são empresas que trabalham com a Marinha Americana. Eles querem desenvolver esse AIS nosso, que só hoje transmite, mas que ele também receba informações para ser instalado em navios. Interessante. Então é um projeto que a gente vai começar a desenvolver agora. Ou seja, você percebe que existe um avanço tecnológico, existe uma promessa ainda muito grande para o trabalho que a Blest vem desenvolvendo. Como é que você vê o futuro, o desenvolvimento desses equipamentos, o que eles podem realmente se tornar, não só aqui no Brasil, mas de forma mundial? E você como Hoje- representante brasileiro, né, com a sua empresa Hoje, sendo Rogério, eu representante. tenho orgulho de dizer que os nossos produtos, seja a lanterna ou o AIS, eles estão no estado da arte. São o que tem de melhor hoje para garantir a segurança da navegação, que é o nosso propósito. Agora, a Blest nunca está acomodada. Ela sempre está buscando o que pode ser melhorado. Se a bateria, existe uma bateria, um módulo novo, a gente tem aquela inquietação de sempre estar tentando. Nós estamos mudando agora na lanterna, estão chegando, nós estamos com uma importação. Infelizmente o Brasil não produz LEDs, então os LEDs a gente tem que importar esses LEDs. Nós vamos tentar uma nova tecnologia de LED agora mais potente para dar um sinal luminoso ainda mais forte. Então essa inquietação Ou seja, o é que o que falta ao nos move. empresário brasileiro, então, produzir o LED ainda, né? Para poder baratear um pouco Falta. mais o custo. Tem algumas tecnologias a gente ainda não conseguiu, mas a gente já está começando. Então, o empresário brasileiro tem que buscar melhorar, tanto que nós estamos entrando num mercado que hoje dá para contar nos dedos de uma mão quem fabrica o AIS. E nós somos a 5ª empresa hoje no mundo a fabricar uma tecnologia que são seja- de empresas que estão há mais de 100 anos no mercado. E nós estamos entrando num nicho de mercado, mexendo nesse vespeiro. Empresas e empresários que não são inquietos, assim como o Marcelo Grendel aqui, acabam deixando de crescer e perdem grandes oportunidades, né? Por não querer conhecer mais. A gente E tem conhecer que tá- profissionais capacitados e qualificados para poder Exatamente. auxiliá-lo, né? A gente não pode ter medo. O empresário é aquela pessoa que se dispôs a enfrentar o mundo. É Então isso a aí. gente acorda todo dia disposto a fazer alguma coisa diferente, a inovar, a buscar coisas diferentes, fazer aquilo que ninguém fez ou reinventar aquilo que já foi feito. E é o que eu faço todo dia. Marcelo, obrigado por ter mais uma vez aceitado o nosso convite de estar aqui no Em Foco. E teremos uma outra oportunidade, ainda com toda certeza, para trazermos outros assuntos e aprofundarmos aqui. Eu sei que você tem uma experiência muito larga em outras áreas também e vai poder contribuir e fazer o nosso programa se tornar ainda melhor. Rogério, é sem palavras essa oportunidade que eu tenho aqui para trazer para essa nossa audiência todas essas informações. É o que você falou, são coisas que são despercebidas, que passam despercebidas ao nosso redor, quando a gente viaja, quando a gente se desloca, às vezes até no recreio, dirigindo o nosso barquinho, a nossa lancha isso aí. na praia, só que tem gente por trás de tudo isso daí, Para garantir a tua cuidando segurança. da segurança de cada um de vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Olha só, agradecemos aqui a presença excelente do Marcelo. Foi uma entrevista muito, muito gostosa mesmo, por compartilhar a importância da sinalização náutica. E agora nós iremos falar sobre o despertar dos smart ports, futuro da logística brasileira. Os portos brasileiros iniciaram 2026 com um crescimento de 5% na movimentação de cargas, especialmente no agronegócio. O destaque absoluto vai para a navegação interior, que saltou quase 60%, provando que a tecnologia está integrando as hidrovias ao coração da logística brasileira. E o combustível do crescimento tem investimento bilionário. A modernização tem preço e estratégia através do Fundo de Marinha Mercante, o FMM. O governo federal liberou 5,1 bilhões em novos projetos neste ano. Esse montante é destinado à expansão de terminais e à preparação da nossa infraestrutura para receber navios de última geração com calados maiores e sistemas de atracação automatizados. E agora, vamos falar da Segurança 4.0. A tecnologia também chegou à fiscalização com a Operação Navegue Seguro 2026. A Marinha do Brasil consolidou o uso do aplicativo NavSeg. Agora,
O plano de navegação e o monitoramento em tempo real garantem que a eficiência não comprometa a segurança, reduzindo drasticamente as ocorrências marítimas através de dados compartilhados instantaneamente com as capitanias. E a nova fronteira é a cibersegurança e defesa de dados. Em um ambiente de portos inteligentes, a maior ameaça não é física, mas digital. Em 2026, a proteção contra ataques de IA generativa e ransomware tornou-se prioridade máxima. Os terminais brasileiros estão implementando centros de operações de segurança que utilizam agentes autônomos de IA para blindar a cadeia de suprimentos contra invasões que poderiam paralisar o comércio exterior. Olha o tamanho do prejuízo. O patrulhamento portuário evoluiu para a analítica preditiva. Drones equipados com sensores térmicos e sistemas de reconhecimento facial monitoram perímetros de forma ininterrupta. Esse mercado de IA, voltado aí para a segurança logística, está em plena expansão, crescendo 25% ao ano e demandando uma nova geração de profissionais qualificados no Brasil. Muita informação, eu espero que você tenha gostado do programa Em Foco de hoje, porque nós estamos terminando por aqui. Quero agradecer muito a sua audiência e hoje entendemos como portos, tecnologia e segurança marítima se tornaram peças estratégicas para o desenvolvimento econômico do Brasil e para o funcionamento de uma cadeia logística que movimenta bilhões de reais todos os dias. Na semana que vem, a gente muda o foco, mais uma vez, para falar sobre superação, automobilismo e a presença feminina em um dos esportes mais competitivos do mundo. Recebemos aqui no Em Foco a Alessandra Menini, pilota brasileira que marcou seu nome na história ao se tornar a primeira mulher em 20 anos a vencer as 1000 milhas do Brasil, uma das provas de endurance mais tradicionais do automobilismo nacional. A conversa também passa pela sua trajetória de superação após enfrentar um câncer, o retorno às pistas e os desafios de construir carreira no automobilismo profissional brasileiro. E você também pode continuar acompanhando o Em Foco nas redes sociais. Siga a gente no Instagram e assista aos episódios completos no YouTube. Um grande abraço para você, uma ótima semana e nos vemos por aí. Um abraço.